No estudo anterior que eu dei, a gente viu um pouco sobre o estereótipo de gênero e o quão profundo é essa forma social de limitar o ser humano. E é interessante que isso se torna mais impactante, mais forte, quando se trata da mulher. Automaticamente, a gente sabe que isso também, se atinge a mulher, atinge também o grupo dos LGBTs, QIAP+. E por que esse estudo é importante? Esse estudo é importante porque a gente precisa considerar, a gente precisa entender como a posição do movimento é extrema quando é relacionada à igualdade de gênero. Então, a gente precisa se aprofundar para compreender, para admitir também isso em nós e podermos trabalhar no que diz respeito a tirar isso de dentro de nós. Esses estereótipos de gênero são muito profundos e é estudando que a gente vai ver o quão profundo é. E a gente vai ver algumas facetas disso, do sexismo também. Mas antes, eu quero trazer para a gente um pouquinho sobre o STEM, que foi, a gente terminou falando do STEM. O STEM, em específico, nesse estudo, é o ponto principal, né? E o STEM a gente sabe que é uma sigla, né? Que diz respeito a disciplinas, e que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e a gente está falando disso relacionado à mulher desempenhando esse papel dentro do STEM. A Ancien Test trouxe um estudo sobre isso em 2019, e foi com o qual eu iniciei o estudo passado, e agora eu vou dar a continuação. Eu trouxe 2 artigos que eu usei como uma leitura lateral e também como referência, que são Darwin era sexista, assim como muitos cientistas modernos, e por que a ciência gera uma cultura de sexismo? Esses 2 artigos foram indicados pela Ancien nas aulas dos Vespers, de Vespers, e a gente vai usar uma boa parte desses artigos aqui. Esse artigo, Por que a ciência gera uma cultura de sexismo, ele foi escrito por David Beatty e Nicola Davis. O que ele está trazendo aqui? Ele traz sobre o assédio sexual dentro da ciência e tudo que isso engloba, além do assédio sexual, tudo que tem de negativo dentro da ciência com relação à atuação da mulher. Eu quero ler uma parte desse artigo, é logo no início,
que diz assim: Lois, uma pesquisadora médica, sofreu mais de 5 anos de assédio sexual durante seu estudo de pós-graduação em uma importante universidade do Reino Unido. Tudo começou quando ela trabalhou em um projeto de mestrado e doutorado. O professor que a supervisionava bombardeou-a e outras mulheres do grupo de pesquisadores júniores com comentários sexuais, grosseiros e humilhantes. Aqui a gente pode ver aqui no quadro, a gente vê a ponta de um iceberg, né? E na ponta desse iceberg, o que a gente vê? E-mails inapropriados aqui no início no início não, na carreira dessas mulheres, atenção sexual indesejada, e a gente vê coerção também. O que a gente vai fazer hoje é olhar abaixo dessa ponta desse iceberg, onde abaixo do nível, né, ver no profundo o que realmente tem dentro de uma ponta tão pequenina e que quando você imerge, você vê que é um problema profundo e amplo, né? Então, quando ela diz aqui que esses comentários sexuais, grosseiros e humilhantes, a gente vai ver que aqui embaixo a gente tem mais de 90% de assédio sexual. Aqui em cima era o quê? Uma tensão sexual indesejada, né? Mas quando a gente vai olhar a base desse iceberg, a gente vai ver que é 90% de assédio sexual com relação às mulheres. E é interessante e triste que são comentários sexuais grosseiros e humilhantes. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, estupro. Há estupros? Há. Mas a gente não vê isso aqui na base, aonde se pode enxergar. A gente vê, a gente poderia dizer que há atenção sexual indesejada. Mas, com relação ao estupro, a gente vai ver que é humilhante. Ou seja, começa com comentários que ali fala comentários sexuais grosseiros e humilhantes e pode terminar num estupro. Ou pode ser como aconteceu com alunas de uma graduação em ciências e medicina que tiveram que ter relação sexual com o seu mentor para que elas pudessem continuar progredindo, né? Então, isso é muito, muito grave. E nesse artigo, essa Lois diz que o assédio ele aumentou quando ela foi para o doutorado. Então, o assédio aumenta. E ela diz que ela até tentou responsabilizar seu assediador, mas não há apoio. Não há apoio das pessoas ao redor, não há apoio, quase não há apoio feminino, na verdade, também, porque existe esse medo, esse receio, e acaba dando em nada, né? Então, ela procura um aconselhamento, ela procura o responsável pelo local onde ela estudava, mas o que é dito é que isso é uma cultura que é difícil de mudar, né? Então, a gente está vendo que isso tem a ver totalmente com a cultura. O que os homens cientistas estão fazendo?
eles estão impedindo as mulheres de fazer parte do STEM. Isso, a gente vai ver que o porquê, o quão grave é isso. Ainda no artigo, em 2014, a União Nacional de Estudantes descobriu que mais de 4 em cada 10 estudantes, em todas as disciplinas, relataram sofrer avanços indesejados e agressões, incluindo comentários sexualizados, toques inapropriados e estupro. Embora não tenha havido nenhuma pesquisa específica sobre a incidência de má conduta sexual nos departamentos de ciências, muitas das mais de 200 vítimas que responderam aos recentes apelos do Guardian sobre assédio sexual por funcionários da universidade eram estudantes de ciências ou acadêmicos júniores, quase todos mulheres. Ouvimos vários relatos detalhados de campanhas de assédio sexual por vários professores em várias instituições e de procedimentos disciplinares desdentados, negligentes e muitas vezes inexistentes. Ou seja, o problema existe, o problema é visto e a solução para o problema, quando não vem, é uma solução negligente, é uma solução que não vai ajudar, uma solução fraca. E a professora Carole Mandel, eu gostaria de colocar o nome dela aqui, porque acho que ela tem um papel interessante. Ela é chefe de astrofísica da Universidade de Bath. É uma das principais cientistas acadêmicas do Reino Unido, que faz campanha para as universidades melhorarem o tratamento da má conduta sexual. Ela diz que as jovens acadêmicas e estudantes são particularmente vulneráveis devido à estrutura e hierarquia do trabalho de laboratório. Você pode ter acesso privilegiado a instalações ou equipamentos ou a um determinado conjunto de dados, e esse acesso vem por meio desse supervisor, que está assediando você. Já ouvi falar de casos em que os alunos fizeram reclamações e depois disseram que precisavam mudar de projeto. É a aluna que leva o golpe por falar. Então, essas alunas, elas passam por isso e não podem se manifestar. Elas se calam pela consequência que isso vai gerar. Alguém pode me dizer qual a consequência que gera se ela se posicionar? Rose, Cristiane. se ela se posicionar, tanto pode ser ela começar a ser ameaçada de não poder concluir os seus estudos, né, o seu curso, como também até chegar a ponto de ser perseguida, se for mais profundo, há casos de pessoas que são ridicularizadas em redes sociais e coisas desse tipo. Uhum.
Esse é o ponto, exatamente. E essa perseguição, ela realmente acontece já no meio acadêmico, assim que ela se posiciona, ou se ela se colocar como uma pessoa que não quer aquilo, ela já vai ter um preço por isso. E a outra parte que a Cris falou sim, tem relação com ela não poder crescer, ela não pode se graduar. E uma coisa que é importante a gente saber é que essas pessoas são as que mais trabalham, porque elas trabalham para esse mentor. Então, elas trabalham muito, né? São pesquisas noturnas, são viagens, são trabalhos exaustivos para que elas possam chegar onde elas querem chegar, onde elas merecem estar, né? Então, isso é uma forma forte de calar essas mulheres. E por que o que a Cris diz faz tanto sentido? Se a gente for olhar a maioria das denúncias, ou o que foi o ponto-chave para uma mulher denunciar o assédio sexual, ou qualquer tipo de barreira que o homem coloca dentro das universidades de STEM para essas mulheres, é que primeiro ela precisa passar por tudo isso, porque depois, quando ela está no nível que ela quer chegar, ela denuncia. Então, passa-se anos, 10, 15, 20 anos, para que essa mulher faça essa denúncia. Nesse meio tempo, eles estão agindo constantemente com as outras pessoas que estão se ingressando também no STEM. E isso faz com que essa incumbência de manifestação acaba ficando para as pessoas mais velhas. É claro que essa denúncia ela vai vir com muito mais bagagem. Mas vocês entendem? Será que seria necessário uma mulher passar por tudo isso, por todos esses processos, para depois ela fazer uma denúncia? Não. Porque o estereótipo de gênero, ele é desigual. Então, isso tem a ver com a desigualdade, com esse estereótipo de gênero. E a gente tem um agravante, que é os cientistas usando a ciência para provar que a mulher é intelectualmente inferior ao homem. Então, isso fica ainda mais difícil para essas mulheres. E muitas vezes as pessoas ficam surpresas quando você aponta que, na verdade, é a estrutura da pesquisa na academia que torna isso tudo tão problemático. E ela aponta, essa Karen Kelsky, aponta as longas horas de trabalho, o isolamento e as pesquisas noturnas que muitos cientistas têm que empreender. Então, isso também é um caminho que facilita a ação desses cientistas. Nesse artigo, a anciã Tess, ela cita Lawrence Krauss, que é um exemplo
que ela usa nas aulas dela, né? Esse é um cientista renomado que teve que se retirar da sua atuação como docente, porque ele foi denunciado e foi pesquisado sobre isso dentro da universidade, e ele foi forçado a sair. Mas o estrago já foi feito, né? E isso tem consequência muito forte, muito profunda. Nos Estados Unidos, vários cientistas de alto nível de instituições de prestígio foram investigados após alegações de má conduta sexual nos últimos anos. Esse artigo é de 2018. Em 2018, quando aparece uma vasta quantidade de nomes de cientistas que estão sendo investigados, né? Foi nesse período, a partir desse Krauss, que começa uma investigação profunda, né, com as pessoas denunciando, e esses cientistas vão sendo descobertos. Alguns estão chamando isso de momento Weinstein da ciência. Em 2015, o professor Geoffrey Massey, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, foi forçado a renunciar após uma investigação sobre assédio sexual. As alegações incluíam beijá-las e apalpá-las. No final de 2016, o paleantropólogo Brian Richmond renunciou ao Museu Americano de História Natural, depois de enfrentar acusações incluindo agressão sexual. E no ano passado, o geólogo David Marchand foi demitido pela Universidade de Boston depois de concluir que ele havia assediado sexualmente uma estudante em uma viagem de campo à Antártida há 2 décadas. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse David Marchand. Eu acho que ele é um dos pontos principais de um documentário que eu assisti sobre as mulheres na ciência, e eu gostaria de pedir a Gayle para falar um pouco sobre Marchand para nós. Então, esse David Marchand, ele é uma geologista glacial, ele trabalha com a iceberg, como Rosie falava, e ele era um professor da Boston University, e ele tinha essa mania que ele sempre acreditava nestas coisas antárticas, que ele também ele estava fixo por muitos anos. E em 2017, a Universidade de Boston fez uma investigação sobre a sexualidade que ele tinha com essas mulheres, esses estudantes, até 2018. E ele também, o que ele fez com uma das meninas? O nome dela tinha 3 principais meninas. Uma delas, o nome era Jane Willingbring. E essa Jane fez uma queixa para a universidade em 1999. E ela disse que ele sempre repetida puxava ela para baixo tipo um muro. E ele depois levava pedras e tirava pedras em cima dela. E depois, o que ele fazia? Ele chamava ela nomes bem feios, bem feios. E ele também ele tirava
esse tipo areia de vulcânica nos olhos dela e continuava a chamar ela nomes. E a segunda mulher também, ele chamava ela nomes feios e também ele ameaçava fazer, dizendo ela não pode ter esse trabalho licença. E a terceira mulher também, e ele fazer comentários sobre o corpo dela, ele fazer comentários sobre o cérebro dela, e ele continuava fazendo todas estas coisas, mas chegar a ponto também onde tiver muitas mulheres estudantes lá também, essas mulheres não queixavam, então elas deixavam, pensavam tudo ele fazer estava certo, mas chegar em outubro de 2017, onde a investigação continuou, e o que ele escreveu realmente, o que essa merchant estava a fazer, estava realmente com a posição que ele tinha sobre controle sobre essa mulher, tudo estava realmente não estava certo. Então ele determinou para deixar ele ir embora, mas tinha outra pessoa não quis ele ir embora, quis dar ele só um suspenso para 3 anos, mas Robert A. Brown, esse homem, ele determinou não, ele tem que ir embora de tudo e ele fez com essas mulheres, tudo. Essas mulheres eles acreditavam nele e depois ele fazer estas coisas bem feias. Então é isso é só parte dessa pessoa merchant, e Rosie vai falar mais sobre ele. Uhum. David Marchand, ele fez um grande estrago na vida dessas 3 mulheres, e a primeira mulher, essa que fez a denúncia, logo que ela conseguiu um cargo uma graduação que ela procurava. Qual o nome dessa primeira mulher? Pode me falar, Gayle? Quando você achar, você me fala. Ela foi muito triste o que ele fez com ela, né? Porque eles estavam na Antártida e... O nome dela era Jane. E por que a Jane resolve denunciar? Porque um dia ela leva a filha dela, uma bebê de 3 meses, uma criança, para o laboratório, e a criança olha para ela e diz: mamãe, eu quero ser uma cientista como você. E ela falou que isso trouxe vários gatilhos sobre tudo que ela passou para chegar onde ela chegou. Então, ela decidiu fazer a denúncia para também proteger a filha, se um dia, e todas as mulheres que ela representa ao fazer essa denúncia, se um dia também a filha quiser fazer parte do STEM, né? E ele fazia, ele dava uma atenção sexual indesejada para ela no início, chamando ela de um nome muito ruim, que é quando os homens falam rapidamente, vem aqui sua puta, mas você é uma puta. E ela conviveu com isso durante todo o período que ela esteve trabalhando junto com ele nessa graduação. Uma coisa interessante é que tinha um homem que via todas essas coisas. O sofrimento dela foi grande, tá, gente? O banheiro era fora da barraca, né? Então, quando ela ia ao banheiro, era o momento que ele a molestava, sim. Então, o que fazia com ela? Ele jogava pedra nela, né? E ela passou a não ir mais ao banheiro, o que deu a ela um problema renal. Ela teve cálculo renal e ela
sofreu muito com as dores, sem nenhuma manifestação por parte dele como o líder ali naquela expedição. Junto com ele estava o irmão, que também era cientista, e um outro aluno que foi quem decidiu entrar com ela positivamente nesse processo de denúncia, né? E ela sofreu muito, tem ainda os traumas nela, e ela venceu, de certa forma, e também por tudo que uma mulher representa na ciência, principalmente quando ela reage a esses tipos de abuso, a qualquer tipo de abuso. Ele tinha uma geleira com o nome dele, Marchand, e esse nome foi tirado muitos anos depois. Como a gente vê como é triste, porque ele não foi exonerado do cargo pelo primeiro diretor, pelo primeiro reitor. Ele foi licenciado do cargo por 3 anos remuneradamente. Ele ganhava, eles pagavam esse abusador e ele estava em casa. Então, quando vem esse outro reitor e ele analisa tudo, ele vê que realmente é grave, então ele é exonerado, né? Finalmente, depois de muitos anos. Rose, então essa geleira, essa pedra, esse iceberg, né? Que está no quadro, é referente, ilustra a esse David Marchand? Sim. E aí seria... principalmente. Seria o símbolo de que ele tinha essa geleira com o nome dele, né? Sim. E então, quando você coloca quando você grifa essas coisas aí que estão relacionadas, né? E quando você escreve aí que é mais de 90% de assédio sexual, né? E aí, cada frase dessa... essa primeira frase, pode falar? Essa aqui? Ser ignorada nas reuniões. A outra frase? Essa, exclusões sutis. Estupro, questionada sobre a sua competência. Faz os artigos descobertas, mas não recebe os créditos. Então, quer dizer, isso tudo está submerso, né? Isso são coisas ali, quando você faz essa ilustração, é como se a gente não pudesse... Isso está submerso, isso ninguém vê. Exatamente. A única coisa que está acima ali, que pode ser vista, é o que está... É porque eu estou longe, por isso que eu estou te pedindo para... os e-mails inapropriados que elas recebem. Sim, que é superficial, né? E é pessoal, ninguém vê. Tá. Né? Coerção e a atenção sexual indesejada. Entendi. E aí, isso está bem representado e... Que ilustração maravilhosa, porque aí quando você fala que esse homem tinha exatamente, era um gelo, né, com o nome dele, e depois isso é quebrado, né? Sim. Mas infelizmente isso não pode ser quebrado em cada mulher dessa que sofreu tudo isso, né? Muito obrigada. É o ponto, esse é um dos pontos, né? A gente sabe que David Marchand tinha essa geleira no nome dele, na Antártida, né? A gente... É uma coisa interessante, Cris, que tudo que isso causou a essas mulheres não pode ser quebrado, mas o que ele fez também, já fez. Também não tem como tirar, como quebrar, né? O que está sendo feito aqui é um basta nisso, né? E ele também fica como exemplo para todos os cientistas e todos essas pessoas que trabalham nas universidades entender que isso é passível de punição, né? Essa mulher, a Jennifer, né? Jane, ela ainda sofre muito.
Gayle? Só para dizer também, da segunda mulher, como é que ela continua dizendo tudo isso, essa mulher quem ele tirava pedras, ela diz, tudo isso não terminou, continuava. Então, essa pessoa, ele realmente era bem má, porque ela diz, nunca, never ended, nunca terminou. Então, eles realmente sofreram muito. Uhum. Isso é muito grave. Uma das consequências, né, é essa, quando a mulher ela chega no nível que ela deseja, que ela almeja, que ela merece, ela vai levar com ela todos esses traumas, né? E a outra consequência é o fato de que muitas mulheres, embora passando por isso, elas deixam suas carreiras. E eu acho que esse é o ponto mais forte, né? Onde as mulheres, onde eles têm poder, onde eles são... eles conseguem o objetivo. Eles tiram a mulher do STEM, né? Cris? E olhando assim superficialmente, alguém pode até chegar a pensar, mas é só uma carreira. Mas se a gente for analisar, uma pessoa que foi uma criança, depois ela cresceu e ela foi tendo sonhos e ela foi pensando em algo que ela gostaria de ser e estudando para isso e dedicando a vida, né? Dedicando ali os seus estudos, e quando chega num ponto com tanto sacrifício, né? Para conseguir isso que lhe é de direito, por direito, assim como cada um tem, né? E aí entra a igualdade, né? Porque cada um tem por direito de ter uma carreira, de sonhar e de estudar e de ter conhecimento, de crescer, se formar também, se assim for o desejo, e chegar nesse ponto de tanto sacrifício, né? Porque aí entra a desigualdade. Para o homem, não é isso, ele não precisa de enfrentar todas essas barreiras, né? E quando ela chega lá, ainda assim, fora tudo já o que ela já sofreu, ser tirada, tomado dela a possibilidade de conseguir, né? Isso, Cris. Tirar dela um direito, né? E muito boa colocação, obrigada. Isso, quando acontece, isso fortalece esse meio, né? No artigo, a gente vai ver também, aí eu já falo de Darwin era sexista, assim como muitos cientistas modernos. Claro. E eu queria ressaltar, não posso esquecer, essas são as que conseguiram, pelo menos, chegar aí. Tem aquelas que nem vão estudar, porque elas já vão, esse sonho já vai ser tirada delas através do sexismo, porque a cultura vai impor a elas que elas devem se casar, né, que elas devem casar-se, né, elas vão se casar, elas vão ter filhos e elas vão servir para procriar, e ali já é tirado isso delas. Essas aí são as que conseguiram chegar aí, porque só já estar no STEM já é uma dificuldade, né? Já é algo... Sim. Gayle? Faz eu lembrar a Prime Minister de Nova Zelândia, Jacinta Ardern.
ela também passou por muitos, na mesma posição no governo ela sofreu muito com os homens quando ela engravidou, por exemplo. Então, eles, como Cris diz, eles têm essa mentalidade, a mulher não pode ter essas posições porque ela vai engravidar. E ela mostrou ao mundo, mesmo sendo com a filha, ela consegue dirigir um país em si. Infelizmente, ela vai embora agora para ficar com a família, mas realmente chega a ponto, realmente, quando a mulher, seja em qual posição ela está, fracassar, não quer mais esses abusos. E isso não quer dizer ela não é capaz. Ela é capaz e ela mostra, então, eu não preciso ficar mais tempo para tolerar estas coisas. A Gayle trouxe muito bem sobre a primeira-ministra da Nova Zelândia e o que ela passou. Esse é um dos pontos, né? Porque a Gayle falou da gravidez, mas ela também era muito bombardeada, era muito perseguida e era uma grande primeira-ministra. Ela teve um papel fundamental na nação que ela governou. E eu queria trazer para a gente que em que situação fica nas estatísticas a mulher na ciência e na engenharia em 2018. Então, em bacharel, ela está em 50% dessas mulheres são formadas. Mestrado, 44%, doutorado, 41%, pós-doutorado, 36%, mas contratadas, só 29% são contratadas. Então, tem mais um agravante. Você pode ser retirada do seu sonho de estar dentro da ciência, ou você também pode se formar, investir, lutar, trabalhar e estudar para depois você ficar na espera. Gayle. Sim. Então, alguém tem alguma pergunta e alguma contribuição a respeito disso? Desses assuntos? Quem quiser contribuir, fica à vontade, é só ligar o microfone. Eu vou continuar aqui. Não tem. Não. Então, quando a gente olha para isso aqui, sabe o que é mais interessante? É que essas mulheres, em 1994, no departamento da MIT School of Science, haviam 15 mulheres e 197 homens nas dependências dessa universidade. O que acontece é que essas mulheres, elas são de alto padrão. Elas são mulheres de muito destaque. Ou seja, é uma questão de gênero. Não tem diferença, né? E a gente sabe que a ciência ainda está investindo, a ciência gasta em recursos para incentivar essas mulheres a se interessarem, né, pela ciência. Mas o problema é que esse assédio ele causa muitos vazamentos. Então, é dito nesse meio que é assim, ó. Com isso aqui, com esses comportamentos, com tudo isso que a gente está vendo aqui, isso vai causar que eles chamam dentro da ciência eu vou dizer que isso aqui é um oleoduto. Vai causar o quê?
vai causar vazamento. O estrago é tão grande que causa vazamento. E esse vazamento são essas pessoas que estão lutando para chegar num nível merecido, num nível dentro da ciência e estão sofrendo toda essa discriminação e misoginia que existe dentro da ciência. E então acontece esse vazamento nesse oleoduto. Gay? Impressionante como tu estás a dizer, estás escrevendo esse vazamento. Eu estava lendo sobre essa primeira-ministra e ela disse assim, eles dizem assim, tão emocionada ela estava quando ela denunciou a posição dela, e ela afirma que não tem mais combustível suficiente no tanque para lidar o país. Então, esse vazamento, como tu disseste, começou com ela, e ela estava a tentar segurar o choro, portanto ela passou. Uau. Então, estava ficando vazio esse tanque dela. Muito obrigada, Gayle, pela colaboração. Rose. Oi. Oi. Nós poderíamos, então, fazer um paralelo, né? Você está colocando o vazamento, nós podemos colocar como nas instituições de estudo, né? Em todos os campos, laboratórios que essas mulheres têm o direito de estar participando e estão sendo privadas disso, né? Elas estão sendo acuadas. E a Gayle está colocando a própria mulher. Ela se sente, então, através de todo esse ataque, como desse iceberg que você mostrou, a própria mulher dentro dela vai se esvaziando também. Então, ela é um ser como aquele cano ali que se esvazia de energia, como ela disse, né, do óleo, do combustível que traz essa energia, para que ela continue lutando para participar de uma forma igualitária, né? Ela já tem que provar muito mais do que ela é capaz, mas ainda assim, né, bombardeada, ela vai perdendo essa energia, esse combustível. Muito interessante. Sim. Muito obrigada, E triste. Rê, verdade. E triste. Muito obrigada. Cris? Eu vou trazer um comentário, mas eu acho que... Eu sei que você sempre traz soluções nos finais dos seus estudos, mas é porque realmente veio assim na minha mente. Então, Fique à vontade. no propósito de Deus estar nos chamando para trabalhar, porque na verdade nós somos chamados a justamente tampar esses vazamentos. Nós estamos aqui para guerrear, para trabalhar, para fazer todo esse trabalho, o contrário que está sendo feito para furar esse cano, para fazer esse vazamento. Nós estamos sendo chamados para tampar esses vazamentos, para reverter esse dano. Então, esse é o nosso papel. Essa é a nossa responsabilidade com essa mensagem, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar, nós não vamos mudar o mundo, somos em poucos, como que a gente vai fazer esse trabalho? Mas nós estamos sendo chamados para fazer esse reparo, e se nós estamos sendo chamados para reverter isso, então nós precisamos olhar para essas histórias, para essas mulheres, porque elas foram chamadas, né, para contribuir nessa história aí, e esses que estavam trabalhando com tanto gosto, né, que eles trabalham para destruir,
é o contraste disso, se a gente for comparar, né? Isso é uma contrafação do trabalho que a gente tem que fazer. Então, nós temos que reparar isso com tanto afinco, né? E é isso o ponto que eu gostaria de trazer sobre isso. Uhum. Eu tenho quanto tempo, Gabriel? Então, eu quero pegar o gancho da Cris. Eu teria muito ainda para falar, talvez a gente possa ver isso em outro estudo, mas quando ela fala do nosso papel como movimento, e isso aqui, eu quero que fique claro para a gente que isso aqui, tudo isso que a gente viu não se aplica só à ciência, isso se aplica às mulheres num todo, em qualquer função que ela for desempenhar. E isso também se aplica ao movimento que a gente faz parte. E dentro do movimento, a gente ainda vê essa cultura, né? E quando a gente traz o estudo, é exatamente para isso, para nos sacudir, para nos mostrar, para a gente ver. A gente pode pensar, lá na ciência, né? Não, isso é gênero, isso tem a ver com mulheres. E isso tudo está ligado, isso tudo acontece exatamente por causa do estereótipo de gênero. É o que eu trouxe desde o início. E eu quero fazer uma pergunta. Qual era o estereótipo que Deus tinha quando ele criou Eva? Adão. Adão? Então, ser igual a Adão. Como? Ser igual a Adão, ter as mesmas possibilidades, enfim, meios, trabalho, tudo, compartilhar tudo, sem diferenças, sem hierarquia. Exatamente. Obrigada, Marcos. Obrigada, Lara. E qual era a intenção de Deus? A Cris falou, Deus criou Eva com a intenção de igualdade. Por quê? A gente tem que mudar o nosso estereótipo restrito, pequeno, né, para que a gente possa entender o que Deus queria quando ele traz a igualdade. Quando Deus cria Eva, ele só está criando ele está criando quem? Um ser humano. É isso que Deus cria quando ele está criando. A intenção e a ideologia por trás disso é criar um outro ser humano. Só que a mulher, ela é olhada como alguém que é de Marte. Que as mulheres são de Marte, os homens são de Vênus. Que as mulheres são de Vênus e os homens são de Marte. Obrigada, Gabriel. Então, essa é a ideologia de gênero sobre a mulher. E é o que faz com que tudo isso aconteça. E a gente está com isso inserido dentro de nós porque nós fomos criados dentro desse ambiente. E Gina Rippon, ela é bem clara em dizer que nossa influência ela não vem apenas das pessoas que nos educam em casa. Ela vem de um meio todo externo. Ela vem da sociedade. E é exatamente a sociedade que nos traz o estereótipo de gênero, que exige que quando você nasce com vagina, você tem que desempenhar papéis específicos, né? E que quando você nasce com pênis, você também tem os papéis específicos. E é aí que vem uma desigualdade desumana, porque se você nascer intersexual,
se você nascer com os 2 órgãos, se você nascer com um pênis e uma trompa, então você é um defeito. Você não merece ter um papel na sociedade. Se você é homossexual, isso invade a gente dentro do movimento, porque, como disse a Cris, nosso papel é esse aqui, ó. É o de... eu coloquei finalizar esses vazamentos, mas eu diria reparar esses vazamentos, sabe? Então, esse é o nosso papel. E se a gente não olhar da forma que a gente precisa olhar para tudo isso aqui, a gente não vai estar pronto para reparar esse vazamento, né? Eu imagino que isso é uma missão única que Deus nos deu e muito nobre que Deus trouxe para nós. Eu queria falar de um teste. Oi? Alguém? Oi, Rô. Sou eu, Oi. Marcos. Claro, por favor. Posso falar um pouquinho? Uhum. Eu só queria fazer um comentário, é só para não te atrapalhar aí. Uhum. Eu acho que a gente, de um modo geral, a sociedade, a humanidade, ela faz uma leitura errada, até mesmo da criação de Deus, né? Da criação, vou até incluir aqui também a evolução, para quem crê na evolução. Porque a gente vê muito o estereotipo, né? o modelo ideal como macho e fêmea. E tudo que sai fora desse modelo macho e ou fêmea está errado, está danificado, é torto. Né? Por exemplo, eu entendo que não é fácil para uma pessoa que é cristã, né, e nós passamos por isso, eu particularmente passei por isso, a gente entender o caso, né, da questão do movimento LGBTQIA+, do homossexualismo. Precisa estudar, precisa pesquisar. E graças a Deus, ao movimento, hoje eu posso falar tranquilamente que eu entendi essa questão, e isso não é um problema para mim mais, graças a Deus. Mas ainda é um problema, não só para o mundo cristão, mas para muitas pessoas do mundo, sejam cristãs ou não, e não aceitar. Mas não aceitam porque talvez não estudam, não procuram se informar, porque já existe muita informação sobre esse assunto, ou porque também ainda não existe talvez, estudos eludativos, né, que possam esclarecer sobre esse assunto, né? Para trazer à sociedade o esclarecimento sobre esse assunto. Mas, enfim, eu só queria finalizar dizendo o seguinte: você está trazendo um assunto muito importante, muito legal, falando sobre a questão da mulher diante da sociedade, né? Como ela é vista aos olhos humanos, aos olhos masculinos, né? E imagina, então, realmente... Então, assim, isso afinala, né? Afunila, obrigado, muito mais quando a gente vai para o mundo LGBTQIA+, né? Então, assim, eu não sei se tem um pesquisador declaradamente homossexual, eu acho que nunca teve, não sei, não posso dar certeza, mas um pesquisador, um cientista declaradamente homossexual que ganhou, de repente, o Prêmio Nobel da Paz. Enfim, então, veja como afunila mais. Então, se para a mulher já é um contrassenso, né, um ponto, para esse grupo, então, é muito mais ainda. Só isso que eu queria falar. Verdade. Obrigada, Marcos. Eu não sei, mas acredito que essas pessoas devem ter, mas acredito que essas pessoas devem esconder sua sexualidade. E uma coisa que você falou é que quando a gente fala com relação a homossexuais, é muito mais difícil. Mas quando a gente fala com relação a mulheres negras, vou colocar aqui. É muito mais complexo. Ao ponto de, atualmente,
2021, acredito, numa única universidade, há uma mulher preta. Ela tem destaque, ela dá palestras, ela é importante naquela universidade, mas ela é a única mulher preta. Uma mulher que, quando vai estacionar no estacionamento do corpo docente, é barrada pela uma mulher da limpeza, dizendo: você não pode estacionar aqui, só pode os docentes, né? E mesmo ela sendo tudo isso, ela carrega com ela todos esses traumas. Chega a um ponto, no momento em que ela está falando da sua história, que ela entra em choro, né? Porque não é fácil. A luta dela, ela diz que não acabou, é diária. São olhares, festas para cientistas que ela é deixada de lado, não falam com ela. E isso é uma coisa, isso é profundo. Parece uma coisa pequena, mas não é, é profundo. E aí eu volto no que no estereótipo de Deus, quando ele cria Adão e Eva, quando ele cria, na verdade, Eva, né? E a intenção de Deus era só igualdade, é só o que ele queria. Eu vou terminar esse estudo aqui e, posteriormente, eu devo trazer um pouco mais sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto profundo e necessário de se abordar, principalmente porque, se a gente for olhar todas essas questões aqui, a gente vai ver que essas atitudes machistas, elas estão ligadas com ideologia, com a tríplice com essa ideologia tríplice que a gente tem e que a gente estudou, comprovada, dentro do que é do externo que a gente tem estudado, que é com relação aos movimentos de direitos dos homens. Alguém pode contribuir mais? Faltam 2. Ateísmo e liberalismo? Ateísmo e liberalismo. E nesse artigo, no artigo sobre Darwin era sexista, eles falam de do funcionário da Google, Damore, James Damore, isso é trazido como ele vê as mulheres. A gente pode lembrar também de Marx, do artigo da Vox, como Marx via as mulheres. E eles podem dizer que nem conhecem os 4 cavalheiros, mas eles têm a mesma ideologia, né? Eles estão unidos no mesmo pensamento. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, fazer uma pergunta? Então, vamos terminar com uma oração? Se puderem se ajoelhar comigo. Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer porque nossos olhos estão sendo abertos para que a gente não veja apenas a ponta do iceberg, mas que a gente possa ver a parte mais profunda de tudo isso, dessa misoginia, do sexismo, que é tão cruel. E que nós possamos aprender e entender. O sexismo é sempre sexismo, seja sutil ou não. E que tudo que a gente viu numa carreira de ciência de uma mulher, nas suas dificuldades, em todos os obstáculos, em todo o sofrimento, não está ligado a apenas essas mulheres. Assim como nós vimos sobre a primeira-ministra da Nova Zelândia, bondoso Deus, que nós possamos interiorizar a importância
de nós lidarmos com isso, de nós lutarmos contra o sexismo que há em nós. Queremos pedir uma bênção sobre cada um de nós. Aproveito para pedir uma bênção sobre todas as mulheres desse mundo, que o Senhor possa fortalecê-las, que o Senhor possa cuidar delas, mas também sobre todas as mulheres que representam essas mulheres com o poder divino que o Senhor deu, em todos os sentidos, em todos os lugares. Que o Senhor continue abençoando cada uma dessas mulheres. E todas as pessoas, todos os homens que estão disponíveis a serem feministas radicais para também, em união, lutar contra o sexismo. Nós pedimos e agradecemos, estendendo esse pedido para o próximo estudo, e que o Senhor continue conosco. Amém.